Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte entra com ação em caráter de urgência contra a greve dos vigilantes. Na série Uma Vida por Mulheres, vamos falar sobre o pioneirismo no mercado de trabalho. Elas representam 44% da mão de obra no país. E aqui no estúdio uma entrevista com Maria Lima, que é coordenadora de Vigilância Epidemiológica da CESAP, e vai falar sobre a 5ª Campanha Nacional de Hanseníase Verminosas e também Tracoma. Esses são os destaques desta terça-feira, dia 6 de março. Feliz News está começando. Boa noite. A Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte entrou com uma ação em caráter de urgência contra a greve dos vigilantes do Estado, que começou no dia 26. 70% dos vigilantes já voltaram aos seus postos de trabalho. Apenas 30 permanecem em greve. O Sindicato dos Vigilantes do Rio Grande do Norte continua com os braços cruzados. Os manifestantes lutam pela manutenção dos direitos e reajuste salarial. Manter os nossos direitos já conquistados e a reposição da inflação, mais 3%. A população entende a greve, mas reclama da paralisação dos serviços. Está correto, mas é incorreto para nós, clientes, que não temos nada com isso e prejudicamos as nossas vidas. Bom, acho que cada um sabe onde o sapato aperta, né? Se eles estão reivindicando alguma coisa, é direito deles, a gente não pode fazer nada. Infelizmente, nós somos prejudicados. Para evitar o prejuízo dos atendimentos, a Procuradoria-Geral do Rio Grande do Norte entrou com uma ação de urgência contra os grevistas. A ação tem foco nos terceirizados que atuam nas unidades de saúde pública. Já foi atendido. Foi específico para a área da saúde. Então, quem trabalha na área da saúde, quando a gente tomou ciência do procedimento, já foi cumprida imediatamente. Os hospitais, então, já estão funcionando com os vigilantes? Sim, estão atendendo já. Hoje a categoria completa 9 dias de greve. Essa é a 2ª maior paralisação já realizada pela categoria. O sindicato afirma que já procurou o Ministério Público para negociação. A ideia é realizar uma audiência de urgência para o fim da greve. A gente tem todo o interesse de negociar, depende do patronal. Agora sim, se não, eles não tiverem interesse, a greve vai se estender, né? Infelizmente, vai se estender. Complicado. E olha só, um taxista e 3 turistas de Brasília foram assaltados na noite desta segunda-feira na BR-101, sentido norte, rodovia que dá acesso às principais praias do litoral norte potiguar. Segundo as vítimas, homens armados e também encapuzados cercaram o carro quando eles voltavam de um passeio. Ainda de acordo com as vítimas, celulares, bolsas e outros objetos de valor foram levados pelos criminosos. Este é o 2º caso de violência na região em uma semana. Na última terça-feira, um motorista foi assassinado na mesma rodovia, no trevo que dá acesso à praia de Muriú. Ninguém foi preso. E olha só, o Tribunal Regional do Trabalho proibiu a empresa de segurança de contratar substitutos para vigilantes grevistas em Natal. A nossa repórter Ananda Braga tem mais detalhes. Olá, Lívia, é isso mesmo. O Tribunal Regional do Trabalho decidiu que as empresas de segurança não podem contratar outros funcionários enquanto os grevistas estiverem paralisados. Se a prática acontecer, a empresa deve sofrer uma multa de até R$50 mil. O pedido foi aceito pelo juiz da 10ª Vara do Trabalho de Natal, o juiz Eu Palmeira Sobrinho. O juiz explicou que a greve é um direito do trabalhador e que o empregador que contratar outro funcionário vai estar aí infringindo a lei, que permite que a greve aconteça, pois é um direito do trabalhador. A justiça, o pedido, entrou na justiça por um pedido do Sindisegur, que é o Sindicato dos Vigilantes. Eles afirmaram que essa prática estava acontecendo. As empresas estavam contratando outros funcionários enquanto os grevistas estavam paralisados para não prejudicar os serviços. Mas a ideia da greve é justamente essa, paralisar os serviços para que as empresas possam, assim, negociar com os seus funcionários e não contratar
outros funcionários. A greve dos vigilantes está completando hoje 9 dias. É a segunda maior paralisação já realizada pela categoria. Mas os manifestantes afirmam que já foram até o Ministério Público e solicitaram uma audiência de urgência com os empregadores para poder fazer aí essa negociação e evitar que essa greve dure mais tempo. As informações até o momento são essas, mas qualquer mudança nós vamos informar aqui no Feliz News. Volto com você, Lívia. Muito obrigada, Nanda, pelas informações. E olha só, 2 homens foram mortos a tiros dentro de casa na madrugada dessa terça-feira no bairro Aeroporto, em Mossoró. Segundo a delegacia de plantão, as vítimas foram identificadas como Francisco das Chagas Gomes, de 44 anos, e Michael Camilo da Silva, de 20 anos. De acordo com os agentes da delegacia, o duplo homicídio aconteceu por volta de 1h da madrugada. Homens encapuzados arrombaram a porta da casa onde Michael morava e atiraram contra as vítimas, que morreram no local. Na residência também estavam a mulher e um filho do jovem, mas nada foi feito com eles. Ainda não há informações sobre a motivação do crime, mas a polícia acredita que o alvo era apenas Michael. O caso será repassado para a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. Vamos agora para o intervalo comercial e veja a seguir, na série Uma Vida por Mulheres, vamos falar sobre o pioneirismo no mercado de trabalho. Elas representam 44% da mão de obra no país. É logo depois do intervalo, a gente volta já. Nos últimos 50 anos, as mulheres têm deixado de atuar apenas no ambiente privado para também se lançarem no mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE, as mulheres passaram a ocupar 44% das vagas no mercado de trabalho. Mas, em mais uma reportagem da nossa série Uma Vida por Mulheres, vamos conhecer a história de Samela Gomes, que representa bem essa realidade. Na Guerra dos Sexos, a disputa entre homens e mulheres fica mais acirrada quando o assunto é mercado de trabalho. Ainda nos dias de hoje, muitas mulheres acreditam que é mais fácil para os homens encontrar uma oportunidade. Tem muita discriminação e depois de uma certa idade elas não arranjam emprego. É muito difícil. Apesar de que hoje as mulheres fazem todos os serviços que os homens fazem, né? Porque tem mulheres na construção, tem mulher em farmácia, em todo canto. Mas hoje é difícil, muito difícil. Dona Terezinha pertenceu a uma geração de mulheres que dependia da autorização do marido. Por isso, nunca conseguiu realizar o sonho de trabalhar. Arranjei ainda bem uns 5 empregos, ele não deixou nenhum. Os homens preferem a mulher em casa, trabalhando, cozinhando, lavando roupa para ele, servindo de empregada. Apesar do preconceito enfrentado pelo público feminino, com o passar dos anos, o mercado está ficando mais aberto para as mulheres. Segundo o governo federal, as mulheres passaram a ocupar o mercado de trabalho mais efetivamente nos últimos 50 anos. Em 2006, elas representavam 40% do mercado formal. Em 2016, esse número passou para 44% das vagas. Samela Gomes é um exemplo de crescimento feminino. Formada em psicologia, foi uma das primeiras mulheres a assumir o cargo de reitora em uma instituição de ensino superior. Hoje é presidente de uma universidade particular no Rio Grande do Norte e na Paraíba. Ela explica que para chegar lá é preciso muita determinação e compromisso. Quando eu entrei aqui como professora, eu queria ser a melhor professora do curso de psicologia. Quando fui chamada para a coordenação do curso, eu queria que meu curso fosse o melhor curso, o melhor em termos de gestão, o melhor para os alunos, enfim. Quando eu fui para a Pró-Reitoria de Graduação, eu queria que todos os cursos fossem os melhores e a minha dedicação, e fui estudar, fui aprender, fui ler, fui para fóruns, né, para que eu descobrisse qual era a melhor fórmula para conseguir fazer isso. Mãe de 3 mulheres, ela afirma que educa suas filhas para serem felizes, independente do caminho que quiserem seguir. A questão de estudar, de conhecer melhor o mundo, conhecer melhor a si mesmo, sempre foi algo muito estimulado desde elas muito pequenas. E elas são fantásticas, né? Eu tenho uma cirurgiã dentista, tenho uma acadêmica de psicologia, tenho uma que está nos Estados Unidos agora que quer ir para a área de negócios, cada uma fazendo as suas escolhas.
Mas, por exemplo, a mais velha quer casar, né? E hoje em dia tem essa história, não, mulher, na verdade, não tem que pensar em casamento. Esses discursos cesseadores me incomodam muito, porque dentro do projeto de felicidade cabe tudo. Apesar da dificuldade, Shamala acredita que hoje o mercado está mais aberto para as mulheres. O caminho que a gente percorreu foi de muita vitória. Hoje eu posso estar aqui falando para a TV numa condição de presidente de uma empresa, né? Que mantém uma instituição de educação superior, de uma atividade absolutamente nobre. Mas se a gente for pensar em anos atrás, isso era absolutamente impossível. Então, olhar para frente e entender que essa história que segue, ela nos leva a condições melhores, eu acredito que é a primeira coisa que a gente tem que acreditar para que esse futuro de fato aconteça. Com certeza. Aí um exemplo que o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Não existe lugar do homem e lugar da mulher. Existe o espaço dos dois na sociedade. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A Receita Federal do Rio Grande do Norte recebeu mais de 8 mil declarações do imposto de renda até às 6 horas da segunda-feira. Em todo o Brasil foram feitas 962 mil declarações desde o início do recebimento do imposto de renda. O prazo de entrega da declaração será encerrado, segundo o horário de Brasília, às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril de 2018. A expectativa é de que sejam transmitidas 28,8 milhões a nível nacional. Vamos agora para o nosso link ao vivo e olha só, o Hemocentro informa que o posto de coleta de sangue da Zona Norte, localizado na Avenida Itapetinga, no Conjunto Santarém, voltou a funcionar. Quem nos traz mais informações é a nossa repórter Ananda Braga. É isso mesmo, Lívia. Olha aí que boa notícia, né? Desde ontem, o posto de coleta da Zona Norte foi reaberto, voltou a funcionar e os moradores de lá já podem estar indo lá no posto para fazerem a sua doação, né? Que podem aí ajudar a salvar tantas vidas. Mas para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu estou aqui com a Márcia Capistrano, que é diretora do Departamento de Apoio Técnico do Hemonorte, e vai explicar como é que está o funcionamento lá dessa unidade. Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. E eu já quero começar te perguntando, onde é que fica o posto, né? Como que as pessoas podem estar indo lá para doarem? Então, o posto da Zona Norte reabriu, isso assim, foi muito importante, porque é uma população que contribui bastante, né, com os nossos estoques, e reabriu ontem na Avenida Itapetinga, no Conjunto Santarém, né? Então, está aberto todos os dias, de 7h30 às 17 horas, de segunda a sexta, e nos sábados, de 7h30 até meio-dia. Márcia, só para explicar, o posto estava fechado, né, no momento devido à greve, não é isso? Dos servidores da saúde que não estavam trabalhando? Exatamente, é por essa questão, porque o quantitativo que ficou de funcionários a gente deixou na sede, para cobrir aqui a sede. Não dava para ficar no posto fixo, campanhas. E como é que é a capacidade lá da unidade? Elas podem receber até quantos doadores por dia? Até 70 doadores. É possível até 70 doadores por dia. As doações podem acontecer durante a semana e nos finais de semana também, né? Exatamente, no sábado, até meio-dia. E a doação ela é fundamental, mas é porque no momento a gente está com os estoques em baixa, né? Por isso que é bom o pessoal correr lá para poder doar. Isso mesmo, os estoques estão baixíssimos, né? Então é um apelo, a Hemonorte solicita que a população chegue junto, faça esse ato de solidariedade, né? Porque são muitas pessoas, pacientes, acidentes, muita gente que precisa de sangue para viver, né? Para a própria vida. É importante explicar que a rotatividade das bolsas de sangue é muito grande, né, lá no Hemonorte, e a gente então precisa ter muito sangue em estoque para poder estar aí, dando, né, para todo mundo que precisa. Olha, os hospitais que mais consomem assim, o sangue, o Valfredo Gugel, todo mundo tem uma ideia do que é o Valfredo Gugel, né, da assistência que se dá, de cirurgias, de urgências, de emergências. A Liga também é outro hospital que precisa de bastante sangue, são pessoas em tratamentos muito sérios, né? E a gente não pode deixar faltar, mas para isso nós precisamos da população, porque o sangue só tem uma forma de se conseguir doado por pessoas, né? Hoje alguém está precisando, a gente nunca sabe, outro dia pode ser eu, pode ser você, então a gente tem que estar atento. É a população que precisa doar, então é a população que deve chegar junto e fazer a sua parte. Márcia, e para quem está nos assistindo, né, que muitas vezes aí surge a dúvida, precisam ter alguns pré-requisitos para poder doar, né? Quem é que pode doar sangue? Como é que funciona?
Olha, para ser um candidato à doação de sangue, só precisa ter a idade de 16 a 69 anos, estar bem de saúde e pesar acima de 50 quilos. Lembrando que os jovens de 16 e 17 anos, eles precisam ter o acompanhamento dos responsáveis legais, né? E é importante estar alimentado e apresentar um documento oficial com foto. Márcia, existe algum tipo de sangue que é mais necessário ou qualquer pessoa com qualquer tipo de sangue é bem-vindo lá no Hemonorte? Qualquer pessoa é bem-vindo. Nossos estoques estão baixos de uma forma geral, então qualquer pessoa é bem-vinda. Quem vai doar precisa levar alguma documentação específica para poder fazer essa doação? É um documento oficial com foto. Certo? Só isso que é necessário, né? Só isso que é necessário. Quem doa também tem algumas coisas, né, que pode fazer um lanche lá no Hemonorte, tem direito a um descanso, né? Como é? Exatamente. Tem um atestado do dia que a pessoa faz a doação, né? Ele é dispensado do serviço. E quando o doador se apresenta ao Hemonorte, ele vai fazer um exame, uma entrevista, porque nós temos muito cuidado com a segurança do doador e do sangue que vai ser coletado, né? Então, existe todo esse processo. E depois da doação, ele repõe o líquido que ele doou, né? Com um lanchinho. Tá ótimo, Márcia. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Obrigada pelas suas informações tão valiosas, né, gente? Porque a doação é vida, ela pode estar aí salvando várias vidas. Então, para quem mora na Zona Norte, já está com um posto aí mais próximo de casa, né? Já pode estar indo fazer a doação. E para quem não mora na Zona Norte, também não tem desculpa, pode doar, porque tem os postos aqui em outras áreas da cidade. Então, fica aí a dica, fica aí o pedido, né? Para que as pessoas possam doar sangue e salvar outras vidas. Lívia, eu volto com você. Muito obrigada, Nanda, pelas informações. A gente sensibiliza todo mundo, né? Porque uma doação, uma pessoa que doa, pode salvar até 4 vidas. É realmente um gesto de amor pelo próximo, né? E olha só, os motoristas do Rio Grande do Norte podem acessar a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação a partir dessa quinta-feira, através de um aplicativo de celular. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte, o DETRAN, o serviço é gratuito, é válido para os condutores que possuem a CNH com o QR Code, que é um código específico para ser lido por aparelhos eletrônicos. Quem ainda não possui a carteira de habilitação com esse QR Code precisa renovar o documento antigo para ter acesso à versão do aplicativo atualizada. De acordo com o Ministério das Cidades, a CNH digital terá o mesmo valor jurídico que a CNH impressa. Vamos agora para o intervalinho comercial e você acompanha a seguir uma entrevista com Maria Lima, que é coordenadora de Vigilância Epidemiológica da CESAP e vai falar sobre a 5ª campanha nacional de verminoses e também tracoma e hanseníase. Logo depois do intervalo, a gente volta já. Voltamos agora e olha só, vamos para o nosso giro de notícias. Barroso quebra sigilo bancário de Temer. Presidente garante divulgação total do STJ e julga o pedido para evitar a prisão de Lula após a segunda instância. E ainda, a Rússia diz não saber nada sobre ex-espião supostamente envenenado. Confira agora o nosso giro de notícias. Em nota divulgada na noite desta segunda-feira, a Presidência da República informou que o presidente Michel Temer irá solicitar ao Banco Central todos os seus extratos bancários e a divulgação desses após o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ter autorizado a quebra do sigilo bancário do presidente, conforme divulgado pela imprensa. O presidente Michel Temer solicitará ao Banco Central os extratos de suas contas bancárias referentes ao mesmo período mencionado hoje no despacho do iminente ministro Luiz Roberto Barroso e dará à imprensa total acesso a esses documentos. O presidente não tem nenhuma preocupação com as informações constantes em suas contas bancárias, diz a nota assinada pela Secretaria Especial de Comunicação Social. Barroso é o responsável no STF pelo inquérito que investiga o suposto favorecimento da empresa Rodrimar S.A. por meio da edição do chamado Decreto dos Portos, assinado por Michel Temer. A 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça julga hoje o mérito de um habeas corpus preventivo para evitar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Na ação, os advogados se anteciparam à decisão da segunda instância da Justiça Federal, que pode determinar a execução provisória da sentença que condenou o ex-presidente a 12 anos e 1 mês de prisão na ação penal envolvendo o triplex no Guarujá, em São Paulo. Na sessão, que está prevista para começar às 13 horas, os ministros vão julgar a validade da decisão do vice-presidente do STJ, o ministro Humberto Martins, que negou o mesmo pedido dos advogados no dia 30 de janeiro. A possibilidade de prisão para execução provisória da condenação do ex-presidente ocorre em função do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que validou em 2016 a prisão de condenados pela segunda instância da Justiça, mesmo cabendo recurso aos tribunais superiores. No dia 24 de janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, confirmou a condenação de Lula pelo juiz Sérgio Moro na ação penal envolvendo o triplex no Guarujá e aumentou a pena do ex-presidente para 12 anos e 1 mês de prisão. A Rússia classificou hoje de trágico o acidente no qual o espião russo Sergei Skripal foi hospitalizado na Inglaterra por suposto envenenamento, mas disse não saber nada sobre o caso. Abre aspas. Nós vemos que aconteceu algo trágico, mas não temos informações sobre qual pode ser a causa, disse o porta-voz do Kremlin. Abre aspas. Infelizmente não posso dizer nada sobre isso, pois não temos informação alguma. Vocês sabem muito bem como a Skripal chegou ao acidente em consequência de ações e decisões que não são cabíveis repetir, afirmou o porta-voz, referindo-se que o agente russo também atuou para o Reino Unido, por isso foi condenado por traição. Ele acrescentou que Moscou está disposto a cooperar em uma investigação. Abre aspas, sempre estamos abertos para cooperar, respondeu Peskov sobre se a Rússia planeja participar da investigação do incidente. Voltamos agora, olha só, nesse mês de março, 9 municípios da 6ª Unidade Regional de Saúde Pública vão receber as atividades da 5ª Campanha Nacional de Hanseníase Verminosas e também de tracoma. O objetivo é esclarecer os sintomas e também ensinar a se proteger dessas doenças, favorecendo o diagnóstico precoce e também tratamento imediato. Para entender mais sobre essa campanha, nós recebemos agora Maria Lima, que é coordenadora de Vigilância Epidemiológica da CESAP. Maria, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Olha só, essa campanha ela terá como foco as escolas, né? Mas os estudantes, isso se encaixa nesse caso como uma estratégia de logo para as escolas, os estudantes que ainda estão aprendendo para nessa primeira fase da vida já irem combatendo o contágio dessas doenças? Sim, né? Essa estratégia o Ministério da Saúde vem adotando desde 2013, né? Que é associar a estratégia de combater doenças como o tracoma, as verminoses e a hanseníase, especialmente no ambiente escolar. Não é só aqui no Brasil, mas em outros países do mundo também utilizam essa estratégia e vem dando certo porque nós atingimos uma faixa etária onde essas doenças são muito comuns. Então, nós temos o tracoma, que é muito comum nessa faixa etária de 5 aos 14 anos. As verminoses, então, atinge até 70% dessa faixa escolar. E também a hanseníase, que a gente precisa detectar esses casos o quanto antes, que é onde a gente encontra os focos ativos em determinados locais. Maria, esclarecendo para quem está nos assistindo, o que se configura cada uma dessas doenças, né? A hanseníase, por exemplo, a gente já debateu bastante, mas as outras duas, verminoses e tracoma verminosa, também é bem comum, né? Isso. Bom, assim, em relação à hanseníase, porque os municípios, quando eles fazem o cadastro e dizem ao Ministério da Saúde que querem participar dessa campanha, eles estão dizendo ao Ministério da Saúde que tem baixas condições de vida, né? As questões de saneamento e a situação em geral são baixas, né, em relação à qualidade de vida e são onde essas doenças são muito comuns, né? Especialmente as verminoses. Né? 70% das pessoas que são acometidas por verminose são onde tem as baixas condições de vida, né? Onde as pessoas ingerem alimentos ou em contato com ambientes contaminados com as larvas ou ovos desses parasitas intestinais. Então, por isso que é importante a gente estar nesses municípios que são municípios que têm essas condições precárias e eles, quando aderem à campanha e são avaliados, o Ministério da Saúde ele avalia exatamente essas condições para
que se tenha um bom tratamento dessas doenças nesses locais, né? Então, assim, as verminoses a gente trata 100%, né? A gente chega na escola, nós esse ano nós tivemos 55 municípios que aderiram à campanha, são 516 escolas e 92 mil alunos que vão ser atendidos. Então, esses 92 mil alunos, eles vão receber o tratamento para as verminoses, que é uma medicação, um comprimido único, que toma sob a supervisão de um profissional de saúde, e ele vai estar tratado para as verminoses, né? Maria, desses três, né, o mais incomum é o tracoma, que é bastante contagioso e que a população, nem todo mundo, consegue ainda saber o que é e como se prevenir. Como é que essas prevenções e como é que isso tem sido adotado, né, a campanha educativa dentro dessa campanha nacional? A campanha nacional, ela prevê o exame ocular externo. Então, o que é o tracoma? O tracoma é uma doença causada por uma bactéria, que é a Chlamydia trachomatis, que ela acomete toda a parte auricular externa, né, do olho, e o exame é feito com o exame externo. Então, as crianças, elas podem sentir vermelhidão, ardência, como se fosse uma areia dentro do olho, e que isso é facilmente disseminado no ambiente escolar e dentro da casa, né? Porque é uma bactéria que está pelo contato com a mão, né? Então ela vai se disseminando entre os escolares. Por isso que é importante o tratamento. Aqui no estado a gente tem cerca de 5% de pessoas que são acometidas. Nas campanhas a gente detecta casos de tracoma nas escolas e esses escolares e as famílias são tratadas com azitromicina, que é um antibiótico próprio para o tratamento da clamídia. Tá aí, educação é para todos e para todos vivam bem, né? Maria, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos. Tá, muito obrigada, estamos à disposição. Ok. E é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.